Boa noite. Então, me pediram, na verdade, para falar sobre caridade, mas caridade tem muitas formas de se praticar, né? E eu hoje vou abordar, então, uma delas. Nós vamos refletir sobre como nós podemos ser mais indulgentes e tolerantes com as imperfeições dos outros. E lá por isso praticarmos também a caridade para conosco, porque muitos de nós não acolhemos bem as nossas próprias imperfeições. Tá? Nós precisamos também compreender o porquê é que nós somos tão diferentes uns dos outros e o efeito dos tempos de ignorância sobre cada um de nós que afeta o nosso conhecimento e, consequentemente, o nosso discernimento na vida. Porque nos dizem que nós fomos criados todos iguais, e assim nós acabamos achando que nós temos que ser, ainda hoje, todos parecidos, andando juntos, na mesma trilha de evolução, mas na realidade nós não sentimos isso na prática. Né? Por quê? Porque a igualdade é a nossa característica inicial, onde Deus nos criou todos simples e ignorantes e com as mesmas potencialidades para evoluirmos. Mas Ele nos fez não no mesmo tempo, não numa mesma leva, e Ele está, inclusive, sempre criando novos espíritos. Então, nós temos, assim, idades espirituais diferentes. Aqui entre nós, no globo terreno, somos de diferentes idades, sendo uns mais velhos e outros mais novos. Depois que o Criador nos criou, nós somos co-criadores de nós mesmos. E dessa maneira nós vamos traçando caminhos diversos. Portanto, já não somos mais todos iguais. E é justamente por ignorarmos as coisas no início, as coisas da vida, é que nós vamos errando muitas vezes mais e pecando, como dizem. Mas vamos ver o que significa, na verdade, pecado. Pecar tem a sua raiz na definição de que é errar um alvo. E o alvo estabelecido para todos nós, do Criador, é o de amar plenamente uns aos outros. Esse é o nosso alvo. Então, cada vez que pecamos ou erramos este alvo, estamos então nos desviando desse amor almejado, do caminho que leva até a plenitude do ser. E isso traz consequências na forma de dores e insatisfações na nossa vida. Vale, porém, considerar que à medida que a nossa consciência se expande e mais lucidez se faz em nossa mente, quanto mais discernimento nós tivermos, maiores serão os nossos compromissos perante a existência. Se entendermos isso, compreenderemos que é por esse motivo que cada um de nós dá aquilo que tem, interpreta o mundo conforme suas peculiaridades, quase sempre apresentando muitas diferenças. Uns conhecem mais, outros bem menos. Aí nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 10, que diz assim: muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado mais coisas. E Lucas relata em Atos dos Apóstolos a seguinte orientação de Paulo de Tarso, quando ele diz: Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Opa!
Então, ele já sabia que nós temos tempos de ignorâncias diferentes. E somente seremos avaliados pela divina providência de conformidade com as possibilidades do nosso saber e do nosso sentir. Isto é, segundo a nossa maneira de ver a nós próprios e o mundo que nos rodeia. As leis espirituais que dirigem a vida, elas são sábias e justas e adaptam-se a cada criatura, levando em conta suas individualidades. E assim nós precisamos olhar os nossos irmãos, nos adaptando e levando em conta as nossas diferenças. Dessa forma, nós podemos ter mais tolerância ao lidar com os outros, porque nós entendemos que nós não estamos todos de posse das mesmas experiências vivenciais, nem dos mesmos aprendizados, pois nós temos esses tempos diferentes de existir. Agora, vamos ver agora algo bem curioso, que nós podemos aplicar esse entendimento também no trato com as crianças e com os nossos filhos. Um eminente psicólogo e pedagogo suíço, Jean Piaget, que todos já devem ter ouvido falar, responsável pela teoria do desenvolvimento particular das crianças. O desenvolvimento particular é que propicia o seu aprendizado. E ele dizia que elas são diferentes entre si e que cada uma tem o seu jeito de crescer e de se realizar como indivíduo. E que todos nós poderíamos ajudá-las nesse crescimento, contanto que nós não fôssemos impor a elas formas generalizadas de serem. E é o que fizemos normalmente. Esperamos a mesma coisa de todos. Então, de novo, não somos todos iguais, não podemos ser nivelados a um modo de proceder generalizado e padronizado. E é isso que nos atrapalha também quando, então, nós queremos que todos tenham o mesmo entendimento, o mesmo discernimento que já nós obtivemos, por exemplo. Piaget também ensinava que cada criança pensa e interpreta o mundo com seu peculiar pensamento e com suas possibilidades orgânicas, quer dizer, do seu corpo físico, e mentais, da sua idade espiritual, poderíamos considerar. E quase sempre estas são heterogêneas, ou seja, diferentes. Nós encontramos no mundo alguns métodos pedagógicos que seguem esse raciocínio. Eu vou falar de novo do método Maria Montessori, método montessoriano, que está aparecendo de novo na cultura, por exemplo, e que leva em conta o fato de que cada indivíduo, para assimilar a sua realidade de vida, é portador de um processo psicológico de aprendizagem único, próprio de si e das suas experiências. Cada um percebe de forma diferente os estímulos da vida e codifica ou elabora-os de formas diversas, formando assim a sua própria individualidade. Por outro lado, nós encontramos também na reencarnação justamente essa lógica nesse método de ensino e de olhar a vida, pois a reencarnação se baseia na multiplicidade das experiências ocorridas nos diversos corpos que nós já tivemos e por onde nós almas percorremos os caminhos vivenciais, como seres únicos e individuais. As diversidades, então, do nosso tempo de criação levam em conta as nossas heranças reencarnatórias, as nossas experiências emocionais e mentais, os ambientes sociais onde ocorreram essas mesmas experiências
e as diferentes estruturas sexuais, pois ora masculinas, ora femininas, nós estagiamos em corpos que nos dão diferentes aprendizados. E tudo isso faz com que tenhamos vocações, tendências, interesses, graus de raciocínio e discernimento diferentes. Tanto as crianças quanto nós adultos, que já fomos criança um dia. E por isso é relativo e não generalizado o modo que cada um vê as coisas, percebe, vê as pessoas e tem as suas atitudes. Se o próprio direito penal, por exemplo, classifica e pune os crimes dentro dos padrões do intencional ou doloso, passional ou ocasional, por que então o poder inteligente que nos rege iria julgar-nos sem levar em conta o nosso tempo de ignorância, a nossa relatividade? Por que nós, então, não levamos em conta essas diferenças ao julgarmos os outros? Pensemos. E desse modo, também educar ou avaliar genericamente as criaturas, usando para com elas o mesmo critério único. Isso não serve mais. Nós somos espíritos milenares com idades diferentes e temos níveis evolutivos diferentes. Se temos, por exemplo, crianças que receberam uma educação cheia de energia e vida, ensinadas a questionar e criar, a ter curiosidade e admiração pela natureza, por exemplo, e outras que só vivenciaram discussões, agressões, comportamentos medíocres, sem uma visão saudável de Deus, muitas vezes. Ao contrário, uma visão temerosa, distorcida, adquirida através de crença onde haveria um ser ameaçador e temperamental. Como esperar, então, que nós sejamos iguais? Porque o amor de Deus, que Deus programou, quando Ele nos fez simples inicialmente, foi para permitir que nós nos desenvolvêssemos de forma gradativa até atingirmos um dia maior plenitude. E nós temos, então, que seguir essa programação da natureza, ou seja, caminhar dentro desse projeto estabelecido pelas leis universais para atingirmos a nossa integração uns com os outros e como seres espirituais que somos. E esse processo evolucional nos mostra que nós podemos estar um pouco atrás, um pouco mais adiante das criaturas que convivem conosco. Embora cada uma delas tenha suas características próprias e a sua idade astral. Nesse caminhar evolutivo, todos nós passamos também por fases de egoísmo, de orgulho. Né? Quantos de nós estamos nessa fase? Até atingirmos mais tarde as grandes virtudes da alma. Consideremos, portanto, que não seremos censurados por estar nessas fases. O Pai não nos censura como primitivas criaturas, porque é o que chamamos de defeito ou de inferioridade em alguém, seja só a passagem desses ciclos iniciantes onde todos nós estagiamos. E assim, de tentativa e erro, nós vamos criando o nosso código de bem proceder, tomando consciência daquilo que nos convém e daquilo que já não nos convém mais fazermos. Pelas diversas experiências, nós formamos um conjunto de valores que nossa consciência, que é aquela semente que Deus plantou em cada um de nós, ela vai aprovando aos poucos. E aos poucos vai amadurecendo. Nem todos nós temos a consciência amadurecida ainda.
E assim, então, coisas inadequadas que nós vemos em outras pessoas podem simplesmente ser naturais delas, ou mesmo do tempo de sua ignorância, e representam características próprias da sua etapa evolucional nos degraus por onde nós todos transitamos. Como eu disse, alguns mais avançados, outros ainda na retaguarda. Eu penso particularmente que com esse entendimento eu consigo muito mais facilmente tolerar o meu próximo, ser indulgente com as pessoas que convivem comigo. Tolerância, que é uma das virtudes que nós todos precisaremos desenvolver e que é uma das formas de caridade. A vida que nós temos atualmente, ela nos dá infinitas possibilidades de termos mais raciocínio e reflexão, maturação intelectual e um desenrolar de novas descobertas, ensinando-nos raciocínios que antes eram incompreensíveis, para que nós possamos compreender melhor a nós mesmos, a evolução e o universo que nos cerca. E assim nós vamos literalmente vivendo e aprendendo, de preferência, né? Porque muitos de nós ficamos estagnados, encarnação após encarnação, não aproveitando para aprender absolutamente nada. E isso é desperdiçar a encarnação. Mas infelizmente acontece bastante com muitos de nós. Também nós precisamos compreender que nós não somos responsáveis por aquilo que não sabemos. Não sofreremos um castigo, por exemplo, por atos ou atitudes que nós ignoramos. Talvez essas ideias de punição sejam justamente fruto da nossa cultura, onde avaliamos e comparamos todos como devendo ser iguais, e da nossa incapacidade de reflexão sobre a bondade divina real, né? Se Deus é bondoso, não existe castigo. E o que nós chamamos de sofrimento é simplesmente resultado da nossa falta de habilidade de desenvolver as coisas corretamente. Pois na vida não existem prêmios nem castigos, somente consequências dos nossos atos. Vale, porém, ainda considerar que à medida que a nossa consciência se expande, maior lucidez se faz na nossa mente, maiores serão os nossos compromissos perante a nossa existência. A responsabilidade de cada um cresce conforme desenvolve a sua inteligência. Não é, pois, nem após a primeira, nem depois da segunda encarnação que a alma tem consciência bastante clara de si mesma para ser responsabilizada por seus atos. Muitas e muitas encarnações se passam até termos mais inteligência e mais boa vontade para amar. Outra coisa que nos afeta é que durante longos períodos a alma encarnada também é submetida à influência exclusiva ainda dos instintos de conservação, que adquiriu lá nos outros reinos, por exemplo, e que só mais tarde a inteligência vai dominando esses instintos. Às vezes nos parece que as pessoas agem como animais, né? Pior ainda do que animais. São regidos por instintos puros. E só então é que começa a ser responsabilizada pelos seus atos. Nós não sofreremos por atos e atitudes que ignoramos. A nossa responsabilidade é medida pela extensão exata do nosso conhecimento adquirido. E conforme a nossa consciência vai se expandindo, como eu falei, diferenciando o bem do mal, maiores serão os nossos compromissos perante a existência. Sendo assim, toda falta que nós praticamos
com conhecimento de causa, deverá ser resgatada através do arrependimento, da expiação e da reparação. E na época de Jesus, a grande maioria do povo judeu, nós que muitas podemos ter vivido naquela época, não compreendia os ensinos do mestre, pois ainda não possuíam condições intelectuais e morais para entender o sentido das parábolas, por exemplo, que Jesus usava. Mas hoje, o Espiritismo projeta luz sobre uma imensidade de pontos que antes estavam obscuros, permitindo esclarecer as palavras do Cristo que foram mal compreendidas. Estudamos aqui no Espiritismo as palavras de Cristo à luz do entendimento espírita, que nos esclarece muito mais. E todos os homens, letrados ou analfabetos, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, podem receber estas revelações, porque os espíritos se comunicam por toda parte e por todo o tempo se comunicaram. Nenhum que as recebem pode alegar ignorância ou falta de instrução. E aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, certamente será mais culpado, porque teve mais oportunidade de conhecer a verdade. O mesmo acontece hoje com os espíritas. Muito lhes será pedido, porque muito receberam. E aqueles que tiverem aproveitado, muito será dado. Ou seja, nós recebemos o conhecimento moral, filosófico e científico aqui no Espiritismo. E todos nós que cumprimos com os nossos deveres e correspondemos com a lei da vida, que é uma lei única, independente de crer nela ou não, nós receberemos auxílio e proteção pelos mecanismos de sintonia que fizemos com o bem, para que possamos aumentar as virtudes que nós já possuímos. E aí eu gosto muito de Leon Denis, e no seu livro O Problema do Ser, do Destino à Dor, ele diz bem assim: é bom viver em contato pelo pensamento com os escritores de gênio. As radiações de seus pensamentos despertarão em nós efeitos semelhantes e produzirão, com o tempo, modificações de nosso caráter pela própria natureza das impressões sentidas. Ou seja, se focarmos no estudarmos, aprendermos e nos desenvolvermos com ensinamentos edificantes, e daí o Espiritismo nos propicia isso, se nós manusearmos, né? Nós teremos a boa inspiração para nos melhorarmos. E assim, por que não pedir também inspiração para sermos mais indulgentes para com os nossos irmãos? Também, Alírio de Cerqueira Filho, que é um autor que eu gosto muito, nos traz o seguinte, ele diz: a evolução do ser humano acontece a partir de um processo de autoconsciência, no qual ele toma a decisão de praticar virtudes que lhe tornam a vida repleta de sentido existencial. Chego a me arrepiar. Então, quando muitos de nós procuramos um sentido existencial, muitas vezes a gente não se dá conta de que esse sentido está justamente no procurar desenvolvermos as virtudes que são essenciais em cada um de nós. E a responsabilidade é estabelecida pelo testemunho justamente da nossa consciência, que aprova ou censura a natureza dos nossos atos, ações, palavras e pensamentos. E por isso nós devemos sempre interrogar a nossa consciência e perguntar a nós mesmos se ninguém tem motivos de se queixar contra nós e se nós não
falhamos em cumprir com algum dever. Além disso, nós precisamos ter coragem para assumir as nossas próprias imperfeições, o nosso lado inferior, e não colocar a culpa nos outros, pois é a responsabilidade do homem que faz a sua dignidade e a sua moralidade. E é a tomada de autoconsciência que vai fazendo com que melhoremos as nossas imperfeições. Se não olharmos para elas, se não admitirmos as nossas imperfeições, não temos como as melhorar. Todos nós somos livres para plantar, porém teremos a obrigação de colhermos tudo aquilo que plantarmos. E sendo assim, pode-se dizer que aqueles que colocam em prática o Evangelho de Jesus, sem dúvida, estarão cumprindo com as obrigações morais que lhes cabem. E, além disso, serão mais felizes, com certeza, pois descobrirão o seu papel divino no universo simplesmente pelo fato de que resolveram experimentar o bem e não seguir o rumo da maioria, da manada, procurando sim ouvir a voz da sua consciência, onde se encontram lá as sublimes mensagens de Deus para cada um de nós. E Jesus, meus irmãos, é referência de como conviver com os outros, de como agir, interagir, como tolerar, ser indulgente, que é o nosso foco de hoje. Então, vamos nos lembrar, trazer apenas uma dentre muitos exemplos onde Jesus usou de indulgência, que foi na parábola da mulher adúltera. Quando os homens ali apresentaram a mulher adúltera a Jesus, ele estava muito sereno, ele não se exaltou. Ele ficou ali, refletiu um pouco e perguntou, ou disse, quem entre eles não tinha pecado que atirasse a primeira pedra? Pois o apedrejamento era o costume da época para quem cometesse algum deslize, algum crime, algum pecado. E o que é que aconteceu? Todos se retiraram, porque, na verdade, todos tinham desvios. E todos nós cometemos desvios. E assim, Jesus também não condenou, não julgou aquela mulher. Só lhe disse para cuidar, para não errar mais. Jesus foi indulgente para com todos ali, também para com os homens acusadores. Então, olhar os outros com os olhos do amor é a grande proposta da caridade. O verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, era benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Caridade, então, é amor em ação. E não há amor onde não houver profundo respeito por todos os seres humanos, que estão com idades do conhecimento diferentes. E esse é o sentimento incondicional que o Mestre nos trouxe para todas nós criaturas. Amor, respeito para com todos, amor, respeito para com as imperfeições alheias, amor, respeito aos ofensores. Aqui estão as regras básicas da conduta do Cristo. Não duvidemos, porém, que respeitar os outros não queira dizer ser conivente ou manter cumplicidade, o que é diferente. Dizendo isso, então, o dever maior de todo ser humano é evoluir, pois Deus nos criou simples e ignorantes, mas nos deu essa missão de evoluir até alcançarmos a pureza espiritual completa, coisa que nós não faremos nesta encarnação e nem nas próximas, mas nós todos estamos a caminho. E o Criador colocou em nossa consciência o instrumento gerador dessa evolução, que é o amor.
o elemento direcionador de nossas vidas, e o trazemos em nossa essência, como eu disse. Somos imagem e semelhança de Deus. Então, é o amor que vai garantir que nos mantenhamos como aprendizes que somos até desenvolvermos a maestria, a pureza espiritual, pois somente é possível evoluir pelas experiências na carne, que serão acertadas, muitas vezes, ou equivocadas. Ou seja, por tentativa e erro. E tudo bem, é assim que andamos. E, aliás, inicialmente, é mais comum que erremos muito mais do que acertemos. Somente depois de alcançar a maturidade espiritual é que, então, gradativamente, os acertos vão suplantar os erros. Quando também acertarmos, utilizando o amor para direcionar as nossas vidas, que nós possamos nos felicitar. Oba, que bom que eu consegui fazer isso hoje com aquela pessoa, com aquela situação. E seguirmos adiante tentando. Quando errarmos, é o nosso dever também de nos felicitar. Sabe por quê? Porque é uma forma de aprendizado que nós podemos obter através dos nossos equívocos e seguirmos adiante igualmente melhorando esse equívoco, trabalhando pela reparação dos nossos erros. No entanto, isso pressupõe acolhermos os nossos equívocos como normais, como parte do ser imperfeito que todos nós ainda somos. E esse é o nosso dever consciencial, utilizarmos o amor como um norteador de evolução em todas as circunstâncias da nossa vida. E em tudo dar graças. Mas nem sempre fizemos isso. Vamos nos ater a prestar mais atenção. Quando aceitamos o convite do amor para cumprir com o nosso projeto de evolução, aprendendo tanto com os acertos quanto com os erros, nós nos sentiremos em paz. E ao contrário, quando nós nos rebelamos na prática do dever e não queremos espontaneamente aprender com os erros, muitas vezes repetindo-os, inclusive por rebeldia, sofreremos, com certeza. Ou ainda, quando nós achamos que nós não podemos errar, agindo orgulhosamente como se nós já fôssemos muito bons, ou como se nós fôssemos nos iluminar logo, ligeirinho, rapidinho, apenas pela vontade de sermos bons. Isso igualmente nos traz sofrimento. Então, Jesus, que foi o grande homenageado nessa época de Natal, deixou-nos esse legado de indulgência e tolerância para com todos, essa forma de caridade. E disse ainda que fora da caridade não haveria salvação. Que ele, então, possa nascer ou renascer em nossos corações e que nós possamos tê-lo como verdadeiro modelo e guia em nossa trajetória. Trajetória essa que é bem lenta, cheia de imperfeições, cheia de várias variedades, até chegarmos um dia à plenitude do ser. Dia esse que não será ainda nessa encarnação, mas que seja o nosso objetivo a galgarmos sempre. Esse é o meu recado. Uma boa noite a todos.